A Rodobens Seguros foi construída com coragem, ética e a certeza de que segurança também é confiança. Essa é a história de quem acreditou na força de um propósito e fez dele um compromisso com o futuro. No bate-papo de hoje, a gente recebe o Ronald Macedo Torres. Ele é diretor executivo de seguros, marketing e clientes e foi uma das figuras-chave na consolidação da corretora de seguros. Tudo bom, Ronald? Tudo bom, estava positivamente ansioso por essa gravação ali. Que ótimo. E a gente também recebe o superintendente comercial da Seguros, o Iramil Bueno, que está há 38 anos na empresa. Oi, Alê, boa tarde. 38 anos, muito bem vividos aqui na Rodobens. Sejam muito bem-vindos, eu tenho certeza que vai ser um ótimo bate-papo. Com certeza. Eu, para começar, queria saber quem é o Ronald. Nossa, o Ronald é uma pessoa que também está há 38 anos nessa companhia. Tive só 2 trabalhos, hein? Trabalhei em uma seguradora quando iniciei lá como trainee, não era esse nome, sabe, Alê? O nome era gerente administrativo, etc., mas um treinamento durante 6 meses no Rio de Janeiro, estudando seguros, e de lá, diretamente para a Rodobens. O Ronald é o marido da Regina, pai de 3 filhos, 2 meninas e um menino, são meninos mais, né? E já tem 2 netinhos. Esse é o Ronald, gosto de passeios, gosto de jogar beach tênis, gosto de praticar esportes, é um pouco do Ronald. E quem é o Iramil? O Iramil também aqui é muito motivado, aqui sempre dentro da Rodobens, também casado. Tenho 3 filhas também, adultas já, todas formadas, uma psicóloga, uma outra química, outra advogada. Também gosto de alguns hobbies também, futebol, faço um pouco de corrida, apesar do o peso não estar ajudando muito no momento, mas faço um pouco de corrida. E esse é o Iramil. Vamos começar o bate-papo então aqui, falando um pouco desse início, começando aqui pelo Ronald. Ronald, você vivenciou os primeiros passos da criação da corretora de seguros na Rodobens. Como foram esses momentos para você? Foi bastante interessante que eu acabei de contar aqui, que eu passei por uma seguradora, e vou citar o nome porque essa seguradora, de fato, ela faz parte da história da Rodobens, né? Foi ela que, à época, eu trabalhava nessa seguradora, que é a Bradesco Seguros, sugeriu à Rodobens que montasse uma empresa, uma área de atuação em seguros. E eu vivi, no primeiro momento, era superintendente de uma sucursal da Bradesco em Rio Preto, as coisas, né, se conspiram a favor, vamos dizer assim. Eu era superintendente aqui e atendia essa conta. Mas tinha uma figura, um gerente de produção, que foi mais voltada a atuar com a Rodobens, até porque, para que eu ficasse bem atento ao desenvolvimento da companhia como sucursal, como superintendência para os outros mercados. E foi assim. E aí eu comecei a entender um pouco do que era a Rodobens, né? Esse espírito de muita energia, muita vontade, muito imediatismo, que eu falo assim, imediatismo é senso de urgência, né? Fazer as coisas rápidas, atender muito rapidamente. Eu era cobrado como seguradora, eu falei, nossa, esse povo é frenético, né? Esse povo é bem ágil. Então foi um pouco desse momento que eu vi, mas também eu comecei a enxergar um crescimento importante que viria na companhia. E, em um determinado momento, nossos destinos se cruzaram. Já começou assim, por atuar numa seguradora que foi a parceira da Rodobens, mas entenderam que, creio, a minha filosofia, a minha forma de atuar como profissional e como pessoa tinha uma boa convergência com os princípios da Rodobens, né? E, embora tivesse outra pessoa na gestão mais próxima, eu tive o prazer, a honra de ser convidado pelo Dr. Milton Age, pelo Hamilton Farinazzo, Iramil conhece bem, para ser o dirigente. Já entrei como diretor da companhia. Na época, ela tinha acabado de ser fundada, estamos falando de 12 ou 13 colaboradores, né? Então foi isso um desafio grande, porque eu tinha uma atividade bem estável, uma carreira em ascensão na seguradora, mas a forma transparente, aquela urgência, a perspectiva me motivou aceitar aquele convite. Um jeito frenético. Lógico, frenético, acho que é um pouco do meu jeito também. E lógico que teve uma conversa familiar, falei, gente, a vida vai mudar, né? Não vai ser uma vida que você previsível, que 18 horas você está em casa, vai ser mais louco, mais viagem, mas
Minha esposa topou, minha família topou, vamos em frente, aceitamos o desafio e felizmente, é bastante tempo, estou até hoje na companhia. E Iramil, para você, como foi esse início na empresa? Então, Ale, eu vim para a corretora, eu trabalhava, nunca tinha trabalhado com seguro. Para mim foi a minha primeira experiência e única, né? com seguros até hoje. Eu trabalhava na Faculdade de Medicina aqui de São José do Rio Preto, hoje é a FAMEP, na época era a FunFarm, e eu trabalhava na seção de compras. Eu fazia compras para a estrutura do hospital de base, da Faculdade de Medicina, e tinha uma pessoa que trabalhava comigo lá, veio para trabalhar na Rodobens e me convidou para vir trabalhar aqui na corretora. Na época, a corretora de seguros, né, na Rodobens Seguros, e eu comecei a trabalhar aqui. Na época era o seguro prestamista só, né, Rony? A gente estava começando o seguro prestamista, e meio que por óbvio também, pela estrutura que o grupo tem, com as revendas Mercedes, revendas Toyota, a gente também ia dar um primeiro passo para entrar no seguro, nos outros ramos de seguro, né? Seguro de veículos, daí também os outros seguros patrimoniais. Aí eu entrei nessa estrutura, num primeiro momento na parte administrativa da corretora, a gente fazia, era um misto meio de tudo. O Rony comentou aí há pouco, né, que era 12, 13 colaboradores, e até me remete uma lembrança, Rony, nosso primeiro encontro nacional da área de seguros, né, fizemos aqui no Hospital Nacional, com a diretoria da Bradesco, veio também, tinha mais gente da Bradesco do que da própria corretora, né, a gente era de fato 10, 12 pessoas só. Então, esse foi meu início na corretora de seguros. E quais eram os desafios nessa época, Iramil? Eram vários, porque como a gente estava começando esse trabalho, e aí a gente tem que dar um crédito grande à equipe comercial do consórcio, porque como o consórcio já era bem sedimentado no Brasil todo, a capilaridade, né, era bem capilarizado já, a gente começou a formar as parcerias que o consórcio tinha com a estrutura de revendas Mercedes naquele momento, né, de parceria, de comercialização do consórcio. Então, os gerentes dos consórcios, os regionais dos consórcios, pegavam a gente pelo braço e a gente foi revenda a revenda nesse Brasil todo aí, interior do Brasil, fazendo essa parceria também para implantar o processo de trabalho da corretora de seguros. Então, a gente trabalhamos isso aí, rodamos o Brasil, então era um desafio de fato. A gente não tinha, naquele momento, né, estou falando quase 40 anos atrás, essa vasta aí linha, malha aérea que a gente tinha. Então a gente saía de casa numa segunda-feira, voltava aí de 2 semanas para casa, né, fazendo esse trabalho. E de novo eu reforço isso, um crédito bastante expressivo ao pessoal do consórcio, que nos ajudou bastante nesse início da área de seguros. Certo. E Ronald, como é que foi o processo de expansão da linha de seguros, do prestamista aos caminhões, até chegar também ao seguro de transportes? Assim, tenho que remeter ao que o Iramil falou, né? Essa companhia, ela só transformou nessa grande empresa que porque ela recebeu essa trilha da Rodobens. Então, essa questão de sinergia, tem um diretor que teve muito presente, ele falava assim, gente, sinergia não pode ser poesia. É uma frase forte, é uma frase boa. Então essa questão de comprometimento, de apresentação para a gente no Brasil inteiro, não era simplesmente, sei lá, um pensamento, era real. As pessoas viajavam, você abre porta, e a Rodobens tinha um nome, tem um nome fantástico, ela possibilitou pavimentação. Mas aí, isso facilitou a você pensar em outros produtos. O primeiro produto foi, obviamente, a corretora de seguros, foi criada para o seguro prestamista, e funcionou muito bem. No começo, a conversão do prestamista era 3%, 4%, a cada documento, a cada venda você tinha que vender o seguro. Aí o arrojo dos nossos diretores do consórcio, manual, de novo, né, tudo manual. Falei assim, gente, vamos penetrar mais o prestamista. Aí a gente foi mudando, a documentação foi mais simples. O que a gente faz hoje? Uma forma mais fluida de contratar, que é o termo da moda. A gente foi conseguindo aumentar a penetração do prestamista até que ele bateu no seu teto. A gente estava com 90% de conversão do prestamista. Estava na hora de pensar em outros produtos. O que era o óbvio? O óbvio era o seguro de caminhão. Uma vez que o nosso principal consórcio na época era o consórcio de caminhões, nós entregávamos caminhões e a gente tinha a possibilidade de fazer o seguro. Possibilitou funcionar super bem porque a gente tinha uma condição boa para o seguro de caminhão e a gente foi abrindo, como o Iramil falou, no Brasil inteiro, as parcerias em atuação de seguros e a gente ficou com uma parceria no Brasil inteiro também, tá? Outros produtos vieram, chegou a Toyota, a gente começou a operar com seguro de Toyota e teve, mais à frente, 2 situações legais. Uma que nós ficamos sócios de uma empresa
sul-africana de seguro de transporte, chamada Alexander Forbes, que gerou hoje, que é a estrutura da nossa Rodobens Corretora de Seguros de Transporte e Gerenciamento de Risco, e também uma outra empresa que a gente comprou, a TGA Seguros de Benefícios, que foi a sequência da nossa área de benefícios. Então, foram uma sociedade, uma aquisição, que foi só o embrião, mas sempre se abraçar os novos produtos pelas companhias, pelos outros negócios que a gente tem na organização, concessionários e os próprios parceiros, né, Iramil? Isso possibilitou o tamanho que a gente ficou. Iramil, você viu e viveu muitas mudanças tecnológicas nesse período todo, né? E que transformaram o setor também, né? O que te marcou? Como é que você avalia? Como era o dia a dia e como é que é hoje? Conta um pouco pra gente disso. Então, Alessandra, assim, a gente viveu vários momentos. No primeiro, a gente parando para pensar agora, parece que faz tanto tempo e ao mesmo tempo foi muito rápido, né? Então, de fato, a gente, na comercialização de seguro, na época, a gente era tudo manual, né? Então, a gente tinha estrutura de matriz aqui, aí a gente já estava bem capilarizado aí a nível Brasil, mas toda a contratação de seguro, eu estou falando de seguro do caminhão, seguro de um automóvel, preenchimento na mão, eu vou falar aqui de carbono, acho que muita gente nem sabe o que é papel carbono, papel carbono, né, Ronald? Então a gente usava lá para deixar uma via com o cliente na contratação, pegava um cheque da entrada do seguro, aí no final do dia a gente que estava na rua, no comercial, visitando o cliente, a gente tinha que parar ou numa agência do correio ou em alguma concessionária parceira nossa que tinha um telex, que também acho que muita gente não sabe o que é, para fazer para fazer a transmissão daquele seguro, para dar cobertura para aquele carro, para aquele caminhão, né? E transmitir para a matriz, que a matriz também tinha que fazer esse processo com a Bradesco Seguros no Rio de Janeiro. Isso aí foi o nosso começo, e a gente fazia isso com naturalidade, né? Bem pioneiro, né? É bem pioneiro, exatamente. Mas era o que tinha na época também, né? E aí vem a evolução. Mas eu acho que nessa questão de evolução, o grande marco da Rodobens Seguros foi como sempre, né, a Rodobens sempre muito inovadora, sempre muito disruptiva, né, que é o termo também muito usado agora. Eu acho que esse foi o grande marco nosso, o grande salto nosso naquele momento. A gente aí, 94, 95, né, Ronald? A gente criou uma ferramenta, um sistema já era uma tecnologia, um GPM que a gente chamava de integração desse pessoal nosso fora, as filiais fora da matriz nossa aqui, para fazer uma interface com a transmissão das propostas, seguros fechados. E naquela época a gente comprou mais de 100 notebooks. Eu, particularmente, fui ver um notebook pela primeira vez, foi naquele movimento que a gente fez. Mais de 100 notebooks para distribuir para os colaboradores nossos a nível Brasil. Mais uma impressora a laser, uma impressora portátil a laser, que a gente fazia. Aí sim, a gente chegava na frente do cliente, fazia a contratação de seguro, imprimia a proposta, entregava para ele, depois fazia essa transmissão. Óbvio que a gente tinha que chegar em algum lugar também que tinha um mínimo de internet na época, que era discada, ainda aquela confusão toda, né? Para fazer a transmissão para cá. Mas isso deu para a gente um corpo muito grande e uma agilidade muito grande, né? Quer dizer, e esse movimento que a gente fez dentro desse parte frenética que o Ronald comentou aqui, foi fundamental para a gente também, né? Que a gente desenvolveu isso em menos de 6 meses, a gente conseguiu botar esse processo todo na rua. E ali acho que foi o nosso grande salto, né, Ronald? Sim, acho que essa questão de tecnologia, de avanço tecnológico sempre foi uma característica da companhia, né? Inovação. Nós somos muito inovadores em produtos, desculpa, Iramil, só complementar aqui, inovadores em produtos. Nós tivemos o sob medida, depois o super alto, seguro de pagamento mensal. 15 anos depois foram falar em seguro de pagamento por telemetria. A gente fez isso lá atrás com um enorme sucesso. Então a gente ficou conhecido no Brasil, perante até os outros players, com uma companhia de muita característica e inovação, e a gente foi crescendo em cima disso com toda certeza. É muito adequada à realidade dos nossos clientes. Uma pergunta aqui para os dois, vou começar pelo Ronald. Ronald, conta um pouquinho para a gente como é que está estruturada a Seguros hoje e como é que vocês fazem para circular bem e conversar bem com o setor. Então, na minha manifestação anterior, eu comentei que a gente participou, foi sócio de uma empresa corretora de seguros de transporte, depois adquirimos uma corretora de benefícios. Essa questão da especialização, acho que a gente acertou bastante, sabe? Porque se você tem uma corretora, a gestão sempre foi única, a gestão centralizada, estratégica, que olha para os rumos que a Rodobens está levando à organização, mas a questão de você pensar os produtos
de acordo com a característica do cliente, foi sucesso. Então, citamos aqui transporte e gerenciamento de riscos, né? A pessoa que atua naquela gestão daquele produto, daquele negócio, ele vive aquilo. Então, ele tem que entender aquilo, tem que entender a realidade do cliente. Quando você fala de benefícios, é muito comum numa empresa de seguros as pessoas olharem mais para os seguros, a gente chama de ramos elementares, que são seguros de veículos, e dar menor atenção para os produtos, como, por exemplo, o seguro de vida. Quando você tem um gestor específico, uma companhia, um CNPJ diferente para isso, a dedicação tem que ser para aquilo, né? E outras coisas que vieram, como o próprio seguro de veículos, o prestamista, né? A gente tem o prestamista como negócio à parte, né? Tem uma estratégia única, mas à parte, porque a gente pensa aquela realidade. Então, acho que esse é um modelo bacana, porém, é importante, a gente promove bastante isso, que os gestores de cada um desses negócios entendam perfeitamente qual a estratégia do conjunto, entendam perfeitamente qual a estratégia da Rodobens como um todo, para que a gente caminhe juntos, para que a gente caminhe no sentido da gente atingir o objetivo comum, que acaba sendo o grande sucesso da corretora de seguros. A Rodobens Seguros chegou aqui através disso. Tá? Então, esse modelo da gente pensar o conjunto é legal, mas com especializações. E o que você pode complementar, Iramil? É importante complementar aqui, o Ron já comentou um pouco dessa questão da especialização. E a gente também a gente aprendeu com o tempo que a gente é generalista, sim, mas a gente tem que ter essa especialização, né, Ron? Então a gente criou 3 verticais de negócio dentro da área de seguros, né? Que é o ramo de benefícios, a gente está falando de saúde, vida, odonto, o ramos elementares, que o Ron comentou aqui, que nada mais é que o seguro de automóvel, seguro de caminhão, os seguros empresariais e uma linha de seguro de transporte e gerenciamento de risco. Então são, de fato, CNPJs distintos, com especialistas comerciais distintos, mas que trabalham sinergicamente. E além disso, a gente dentro dessas áreas, a área maior de alta RE, que a gente chama, que é essa área de ramos elementares, a gente regionalizou isso aí. Então, nós temos 4 regionais, um em Recife, que é o César, um em São Paulo, capital, que é o Bruno, um aqui em Rio Preto, que é o Rogério Pagotto, a Vânia, no Rio de Janeiro. A gente subdividiu o Brasil com esses regionais, com parceiros linkados a esses regionais para fazer esse atendimento e criamos também algumas estruturas para melhor atender o parceiro do consórcio, que faz a indicação de seguro também, ele faz o consórcio, ele vende o consórcio, mas indica seguro para a gente. Mais um canal também que a gente chama de expansão, que é para buscar novos parceiros para a área de seguros. Então, todo esse arcabouço aí de negócio, de gente, de produtos também, que a gente diversifica bastante, sempre procurando inovar, isso que traz a gente nesse patamar que a gente está hoje. Ok. Ronald, tem uma história interessante, você contou um pouco para a gente nos bastidores, que eu gostaria que você repetisse aqui, que envolve o porquê a Rodobens decidiu montar uma corretora de seguros ao invés de se associar a uma existente. Que história é essa? Nossa, o fato de estar bastante tempo na companhia, na organização, te dá a possibilidade de viver momentos ímpares, né? Esse foi um momento que eu estava na sala com o Dr. Valdemar, com o Dr. Milton, com o senhor Valdemar, quando eles eram... Bradesco Seguros sugeriu que eles trabalhassem em seguros. Mas você teria um modelo, ou uma corretora de seguros próprio, como foi a decisão, ou então operar com uma terceira. Só que os terceiros que nos procuraram, as corretoras de seguros especialistas, elas vieram com tanta sede ao pote, assim, com tanta vontade de pegar esse negócio, sabe, de falando coisas assim, exageradamente agressivas do ponto de vista de ir para cima do cliente, que o Dr. Valdemar me lembra da frase, disse, olha, eu estou preocupado. Com esse nível de apetite, eu tenho a impressão que essas empresas podem aviltar os interesses dos nossos clientes, dos nossos consorciados. Isso não será bom para eles. Então, a nossa decisão, mesmo começando pequeno, vai ser por criar a nossa própria corretora de seguros. Olha que coisa sábia, né? Que coisa inteligente, e deu no que deu. Que a companhia cresceu muito sedimentada no respeito ao cliente, porque ela nasceu assim. E com isso a gente conseguiu crescer e afastamos essas figuras que de fato não fariam bem para a saúde da companhia. Ela já nasceu com os valores, com os né, valores ali, intrínsecos. Impressionante, né? Iramil, falando de valores, né? Você disse que desbravou o Brasil e que isso tudo era realmente
penoso, porque você se distanciava da sua família e tudo mais. Os valores do grupo, essa essência, foram fundamentais para persistir? Como é que era isso no seu dia a dia? Não tenha dúvida disso, né? Quando a gente fala, eu comentei com o pessoal a gente ia junto com o pessoal do consórcio, né? O pessoal indicando a gente já ia fortalecido, né? A gente já ia bastante fortalecido com relação a isso. Então, a gente já sabia dessa ética, desse propósito, desse compromisso, dos valores do grupo, né? Então, isso facilitou muito a vida da gente. E o Ronde comentou lá atrás também, né? Essa decisão aí, quando você toma uma decisão dessa a nível de família também, então, aquele detalhe, né? A gente estava aqui, aí eu me mudei para Recife, para fazer esse trabalho lá na região do Nordeste, a dificuldade ainda maior, questão de trânsito, de distância, logística, esse tipo de coisa toda, mas esse propósito, essa essência, esses valores da companhia sempre vai te impulsionando de uma forma positiva. E dali fui para São Paulo, capital, dali fui para o Rio de Janeiro, de lá voltei para São Paulo, capital, depois voltei aqui para Rio Preto, mas sempre assim, a gente é uma paixão de fato, né? Olhando esse propósito, essa ética toda que o grupo tem, isso nos fortalece no dia a dia. Vale a pena, né? Não tenho dúvida disso. Ronald, uma outra pergunta aqui para você. Qual foi o momento em que você conseguiu entender como realmente era a relação de vocês com os clientes, especificamente aí um caso do prestamista também que você já contou contei antes. um pouco daquela história. Olha, tem muita história legal, muito legais, e a gente aprendeu muito com essas situações, com as ocorrências e com os exemplos, né? Liderança pelo exemplo, que a gente tem comentado. Mas teve uma história, o seguro, você comentou no começo, o seguro tem um papel social importante, né? Porque, imaginando um prestamista, outro seguro-saúde, etc., quando você tem o infortúnio lá da perda de alguém, né? A perda ela é irreparável, mas o fato de existir um conforto, um suporte financeiro, ele ajuda. E nós tivemos uma família de um cliente, tinha uma empresa no sul do país, no interior de Santa Catarina, e eles fizeram um contato com a gente dizendo o seguinte: olha, infelizmente faleceu aqui o titular da companhia, nós somos indenizados, só que a gente tem dúvida, a gente não sabe exatamente como contabilizar, olha o detalhe, como contabilizar essa indenização na nossa companhia. E eu fui procurar o Milton Age, né, que é diretor superintendente do grupo, hoje membro do nosso conselho. Falei: Milton, tem essa situação, como é que a gente traz? Ele falou assim: Ronald, eu te explico, mas faz o seguinte, vai lá. Falei: Milton, cara, tá 1.000 quilômetros daqui esse negócio. Então vai lá e explica para eles como é que vai ser e acompanha esse processo. Eu falei: caramba, avião não era fácil. Eu lembro que eu peguei um automóvel aqui e eu viajei um dia inteiro para estar no outro dia com o pessoal. Me lembro assim, uma rodada de chimarrão, tinha isso, né? No sul, eu tive que tomar chimarrão, não tinha tomado na vida, né? Tomar chimarrão ali, tem que roncar a cuia, aquelas coisas todas, e contando um pouco dessa história, explicando para aquelas pessoas como é que a gente deveria, como é que deveriam tratar aquela indenização. Aí falei: caramba, olha só, pô, não tem um retorno financeiro neste momento para isso que está sendo feito aqui, mas a gente percebe que essa reputação, com essa imagem, que uma sequência de ações voltadas ao cliente e aos parceiros, elas fazem a diferença ao longo da companhia. Então foi aí que deu um estalo, falei: caramba, a gente tem que estar com o cliente realmente no centro, como a gente tanto fala hoje, mas eu aprendi numa situação bem característica como essa que eu te contei. Surpreendente, né? Surpreendente, muito legal. Iramil, o que você pode dizer que você aprendeu no convívio com o senhor Valdemar, como lema de trabalho para a sua vida, para os momentos de desafio também? Olha, são muitas coisas, né? Ele era, de fato, um exemplo, né, de vida, um exemplo como profissional, como empreendedor. E assim, a convivência que a gente tinha, o relacionamento que a gente tinha com ele, a questão da resiliência, né, Rony? Ele é bastante resiliente, quer dizer, aquela questão crise, que estão reclamando do quê? Quer dizer, umas coisas que você me comentava, né? Enquanto o pessoal está reclamando, vamos estar aqui amolando as ferramentas aí, que a hora que a coisa der uma melhorada, a gente já sai na frente. Então, o otimismo, mas não era um otimismo por otimismo, era um entusiasmo de fato com aquilo, acreditava, né? Acreditava no Brasil, acreditava no negócio, acreditava no setor que atuava.
Então isso sempre nos impulsionou, isso aí para a gente sempre foi um exemplo para a gente e até hoje, né, muito que a gente traz, obviamente é dessa essência, desse convívio com ele, fundamental para a gente. Essa cultura que é tão forte, né? Forte, fortíssimo. Muito forte. Fortíssimo. E pensando um pouco em futuro, como é que é possível inovar sem perder essa essência, crescer mantendo essa cultura? Esse legado tá presente em todos nós, né, Ali? Ele vem lá do seu Valdemar, como foi dito, doutor Valdemar, Juliano, o Conselho, Flávio, enfim, todos nós, a gente tem esse princípio. Então, o fato de a gente trabalhar numa companhia que tem os seus conceitos éticos, né? A gente está falando bastante disso, mas é uma coisa muito forte para a gente, né? Ele possibilita que você cruze ou que você se aproxime de pessoas do negócio que têm a mesma característica. Recentemente, nós fizemos uma aquisição de uma participação majoritária numa corretora de seguros, a Partner, e que essa operação ela começou não pelo business, pelas pessoas que dirigiam o business. A gente identificou nessas pessoas que têm uma identidade, que tinha uma forma de atuar, uma cultura semelhante a gente. Esse valores, é o pré-requisito, né, valores. É o pré-requisito. A partir disso, a gente faz negócio. Então, eu entendo que essa cultura, né, e muito interessante, eu tenho que citar um fato do presente. A gente acabou de fazer uma pesquisa para identificar como é que era a percepção da marca da Rodobens. Impressionante. É muito forte a questão da credibilidade da marca, da tradição da marca, da confiança que as pessoas têm na nossa marca. Então isso está presente, a gente tem que honrar isso. Quando você faz negócios, você amplia, você cria novas iniciativas, baseado nisso, as coisas funcionam e tem funcionado super bem. Então é isso, essa é a forma que eu considero adequada para a gente continuar fazendo os nossos negócios se desenvolverem. Sempre pensando no relacionamento, né? Relacionamento de confiança. Iramil, o que te orgulha em ser Rodobens? Olha, eu acho que de tudo que a gente falou aqui também, claro que toda essa estrutura, toda essa ética, valores, propósitos que a gente tem, mas uma coisa que me orgulha bastante também é a convivência que a gente tem com as pessoas que a gente convive hoje no dia a dia, não só na área de seguros, mas com toda a estrutura, né, do grupo, né, das empresas Rodobens, essa sinergia que a gente vive, extrapola até o profissional, né? E são várias pessoas, são pessoas que hoje estão com a gente, mas muita gente que passou por aqui também e fez a grandeza dessa empresa, né, de uma forma geral. Então isso traz bastante orgulho, esse relacionamento que a gente criou, a gente criou muito mais amigo que profissionais entre profissionais. Então a gente tem um círculo grande de amizade que foi criado aqui, até pelo tempo que a gente está também. Então isso me enche de orgulho participar disso ainda, não só com as pessoas que estão, mas com aquelas que contribuíram também para trazer a gente até aqui. E para você, Ronald? Essa questão de pessoas é muito legal, né? Você conviver com pessoas, eu curto demais estar no meio disso aqui tudo, mas e também ter orgulho. Você encontra uma pessoa fora, que bacana, trabalhei com você, adora a Rodobens. Então, mesmo pessoas que deixaram a organização, têm um prazer de ter estado com a gente, e a gente fica orgulhoso de ter contribuído de alguma maneira com o desenvolvimento dessas pessoas. E outro lado é participar dessa história, desse desenvolvimento, né, com toda essa questão cultural que é forte na organização. Eu tive participando de um evento com alguns empresários e pediu-se para contar um pouco das experiências. Alguém contava lá 7, 8 empresas e tal. Eu falei, olha, minha experiência, era um professor muito experiente, né, da área de recursos humanos, que estava comandando. Eu falei assim, mas eu só tive experiência com uma única companhia. Ele falou, você não teve experiência com uma companhia. Obviamente que essa companhia, ao longo de todos esses anos que você trabalhou, ela mudou substancialmente. E você mudou ao longo disso. Então você não é o mesmo profissional que começou lá atrás, do convívio hoje, então você teve a capacidade de adaptação. Então isso é gostoso, você saber um pouco da resiliência que você falou aqui, Iramil, é você saber que você se amolda ao momento que a companhia vive, e você consegue entender perfeitamente para onde a gente quer ir, para onde a gente quer chegar. Então, para mim, eu sinto orgulho de ter participado e continuar participando do desenvolvimento e do crescimento da Rodobens. Muito obrigada, esse papo foi ótimo. Aprendi um pouco mais sobre a história de vocês e da Seguros. Um pouquinho dessa história eu também vivi, Alexander Forbes, Partner, a impressora. Eu lembro da primeira demonstração dessa impressora. E é muito legal conviver e conhecer um pouco mais dessa história toda. Muito obrigada, Iramil. Um prazer receber você, viu? Obrigado, Ale. Um papo muito gostoso também.
remete a gente a muita coisa que a gente vai... Chega a ser emocionante para a gente e de bastante orgulho. Obrigado. Obrigada, Ronald. Muito obrigado pela excelente condução, como sempre, né? É muito bom reviver tudo isso, né? E a gente se pega muitas vezes contando um pouco dessa história para pessoas que têm menos contato, as pessoas ficam assistindo essa conversa. Fico até emocionado, é muito legal. É muito bom mesmo. Muito obrigada, viu, gente? Bom, da primeira assinatura à confiança de milhões de clientes, a Rodobem Seguros segue protegendo o que mais importa, as conquistas de cada um.